Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nossas vidas. Nós temos mais uma oportunidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 19. O título que nós encontramos aqui é Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Salmo de número 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Nós vamos cantar o hino de número 10 dos nossos hinários. Que você esteja louvando o nome do Senhor. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Senhor, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Receba, ó Deus, o nosso louvor, este culto que prestamos ao nome do Senhor. Conduza, ó Deus, a nossa consciência à consciência de adoração, e que haja no nosso coração extrema gratidão pelo teu amor. Receba, ó Deus, cada oração, cada leitura bíblica, cada expressão nossa e também os hinos, ó Deus, que estamos cantando, e continuaremos a louvar o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos continuar, irmãos, louvando o nome do Senhor.
Irmãos, que bênção, né? Podemos louvar o nome do Senhor, fazer aquilo para o qual nós fomos criados e agora podemos ouvir a voz de Deus e pedir o Espírito Santo que aplique verdades ao nosso coração, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso, de número 4 somente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por todo o cuidado do Senhor. Intercedemos nesse momento, Deus, pela vida de muitos irmãos que estão vivendo, ó Deus, momentos difíceis. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Os irmãos aqui da nossa igreja, Deus, que estão passando, Deus, por momento e necessidade de tratamento por causa da Covid e outras enfermidades. Pedimos pela vida, ó Deus, daqueles que estão aguardando respostas, necessidades de consultas, que o Senhor esteja com cada um, Deus, que a boa mão do Senhor seja sempre presente. Agradecemos pela recuperação de muitos irmãos, retornaram para casa, graças te damos, e sabemos, ó Deus, que há um grande mistério por trás de tudo isso. Nós temos orado, mas é o Senhor quem diz como nós encerraremos os nossos dias. O Senhor é quem tem controle sobre tudo isso. Por isso, ó Deus, lamentamos o falecimento de muitos conhecidos nossos, mas ao mesmo tempo agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, as decisões que o Senhor tomou, ó Deus, de alongar a vida, de manter em vida, ou até mesmo, ó Deus, de chamar para si alguns desses irmãos, pois a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A nós, ó Deus, nos cabe clamar a Ti. Tenha misericórdia de nós, visita-nos, ensina-nos, consola-nos, ó Deus, e faça-nos, ó Deus, tornarmos-nos úteis depois de tanta dor e sofrimento, para que possamos, ó Deus, demonstrar zelo, misericórdia e bondade para com a vida de outras pessoas. Clamamos, ó Deus, pela vida do pastor Adriel, que está internado. Que o Senhor esteja cuidando da vida dele, ó Deus. Que os médicos possam conduzir, ó Deus, o cateterismo, a medicação que ele precisa tomar, e até, ó Deus, ver qual é a necessidade que ele tem e qual a intervenção necessária. Clamamos, ó Deus, pela vida do pastor Leonardo, em Valadares. Está, ó Deus, na UTI, enfrenta as suas dificuldades. Que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhem. E tantos outros irmãos, ó Deus, que estão manifestando dores, sentimentos, ó Deus, alguns sintomas que estão, ó Deus, conduzindo mesmo a entender, ó Deus, a presença da enfermidade, mas que o Senhor, ó Deus, esteja consolando as famílias e todos os familiares. Cuide, ó Deus, daqueles que estão vindo às nossas mentes nesse momento, e aquilo, ó Deus, que temos lido e ouvido, que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia de cada um de nós. Também clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 4, a última parte, né? Então daria quase que A, B, C, D, parte D. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Irmãos, já estamos hoje na 7ª parte do capítulo 13, né, com o tema relacionamentos são mais importantes do que realizações, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Não adianta eu fazer tantas coisas se eu não tiver amor, ou seja, se eu não tiver amor, serei nulo. Ter amor não quer dizer que às vezes a gente é naturalmente a pessoa que agrada a todo mundo. Então às vezes nós vamos ter dificuldade de entender
como as pessoas podem amar, mas não agradar todo mundo. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele tinha amor, mas ele não agradou e ele confrontou a muitos. Por isso, então, ele foi para a cruz. Ou seja, se amar pessoas resolve um problema de aceitação, nós estamos enganados. Amar pessoa pode criar um problema maior para a nossa vida, que a gente vai ter que se doar, vai ter que se entregar. Então a ideia de que quando eu amar serei respeitado, ela não vai ser vigente, ela não é a realidade. Pois mesmo amando, algumas pessoas não vão gostar de você, assim como aconteceu com o Senhor Jesus. Então prepare-se para amar, mas não espere retorno positivo. Pode ser que as pessoas vão odiar quando você amá-las, especialmente quando você precisar demonstrar um amor de prontidão, de exigência. Por exemplo, quando pais exigem aos filhos, ou quando um patrão exige do funcionário uma reação, ou quando um pastor quer que os seus discípulos ou ovelhas mudem de comportamento, eles são profundamente confrontados. Quando um casal resolve tratar dos seus problemas e o conselheiro diz: ou vocês mudam ou vocês vão ser destruídos. E aí às vezes o casal, às vezes o discípulo, às vezes o funcionário, às vezes as pessoas que foram confrontadas saem não gostando e nunca mais voltam. Por quê? Porque você falou a verdade. Então a hora de amar pode acontecer essas coisas, né? Hoje nós chegamos a esse item aqui, falando sobre o amor não se vangloria, não se orgulha. As traduções, elas são diversas, mas todas elas estão num caminho só. Somente as palavras que mudam, mas são todas antônimas, né? Então todas elas, sinônimas, elas não são contraditórias, elas estão caminhando, né, certinho. Então algumas traduções dizem assim: o amor não se vangloria, não se orgulha. Outro é: o amor não se ufana, não se ensoberbece. A outra: o amor não é esnobe, o amor ele não é de mente soberba, ou seja, ele não se impõe, ele não exige. Por fim, o autor está falando de orgulho e de egoísmo. São essas duas realidades que precisam ser tratadas aqui, e a gente vai pensar um pouquinho sobre essa realidade, né? A autopromoção é extremamente perigosa, embora a gente incentive, tá? Nós fazemos de tudo para que nós sejamos as primeiras pessoas em tudo. Nós fazemos de tudo para que os nossos filhos sejam elogiados, para que eles possam ser os primeiros. A sociedade vai estimular ao máximo que você seja uma pessoa que propaga a sua imagem e de forma bonita e de forma adequada, né? Se você quiser entender isso, né, o Instagram ele foi feito justamente para que você pudesse apresentar a melhor imagem da sua vida. Então é uma foto, e você não deveria colocar 10, 20, 30 fotos, você deveria colocar uma foto exata, de um momento exato, em que quando as pessoas olhassem, elas dissessem: uau! Só que agora passou. Mas o foco é esse. Então ele foca até um alimento, ou o que você está fazendo, como você está fazendo. Então nós somos incentivados à autopromoção, né? Para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas saibam quem nós somos. Só que a autopromoção, ela tem um risco quando eu estou desequilibrado. Ela pode nos conduzir ao orgulho e nos levar a uma contradição perigosíssima. A contradição é promoção versus desenvolvimento. Então existem pessoas que querem promover a sua imagem, mas elas não têm conteúdo desenvolvido ainda. Então a pessoa vende uma imagem, ela põe uma máscara e as pessoas olham para ela achando que aquela é a pessoa. Só que na verdade o que nós deveríamos incentivar na autopromoção é o nosso desenvolvimento, olha a minha maturidade e não a minha imagem. Tanto é que a gente diz: o que importa não é o que está por fora, mas o que importa é o interior, e a gente está procurando conteúdo. Então na autopromoção nós podemos correr o risco, né, de promover imagens que não são verdadeiras para as pessoas e nos esquecermos de desenvolver. E só nos relacionamentos que a gente vai conseguir entender isso. Ou seja, você não consegue conhecer uma pessoa de longe. Você só consegue conhecer verdadeiramente uma pessoa
de perto. E as pessoas de autopromoção, elas não querem você muito perto, porque ela vai encontrar suas falhas, ela vai encontrar, você vai encontrar nela as falhas e defeitos, e aí então pode incomodar. E um dos defeitos que nós vamos mostrar às pessoas por meio da autopromoção é o nosso orgulho, é a nossa jactância, é a nossa soberba, pois as pessoas vão viver conosco e depois elas podem dizer assim: eu achei que você era uma pessoa humilde, você vendeu um peixe, você fez uma propaganda, você escrevia versículos bíblicos, você falava de família, você falava de realidade, você falava de amor, mas conviver com você é muito difícil. Você é uma pessoa muito orgulhosa, você é uma pessoa que não pede perdão, você é uma pessoa que passa por cima de todo mundo, você é uma pessoa que cresce, você criou uma imagem que não é verdadeira, você é um fraco, mas você tenta destruir as pessoas pelo orgulho e pela soberba, quando nós nos aproximamos. Por isso, é melhor impressionar pessoas do que influenciar, porque para impressionar eu só preciso ser grande, para influenciar eu preciso apresentar a minha vulnerabilidade. As pessoas precisam saber das suas falhas, dos seus erros, e uma das coisas que mais nós gostamos de esconder na nossa vida é a presunção. A gente usa linguagens para esconder o orgulho e a soberba. Às vezes nós não reconhecemos que erramos, às vezes nós tomamos posse de algo que não deveria ser nosso, às vezes nós chantageamos. Por quê? Porque nós somos pessoas extremamente presunçosas. O que é presunçoso? O presunçoso é aquele que se acha melhor do que todo mundo. Ninguém é melhor que ele, ele é o bom. É assim, o cara é o bom, ele acha que é melhor, ele sabe tudo, ele entende tudo, ele não precisa pegar conselho com ninguém. E aí o orgulhoso, ele não consegue amar. Por que ele não consegue amar? Porque ele não consegue ser vulnerável. Ele sempre quer aparecer, ele sempre quer ser lembrado. Se você é orgulhoso, se você é soberbo, se você se ufana, ufanar é quem já viu o peixe baiacu, quando ele toma um susto, aquele bichão, aquela bola, bichinho magrinho assim, está lá nadando, toma um susto, ele fica desse tamanho. Então ufanecer isso, ou seja, ele é snob. Então quem é snob não consegue aproximar das pessoas, as pessoas têm a distância de você, mas ele então causa mal aos relacionamentos. Como é ruim você lidar num grupo com uma pessoa orgulhosa, como é ruim você lidar num grupo com uma pessoa soberba, como é ruim estar num grupo onde a pessoa tem uma mente ensoberbada, ela acha que a mente dela é a melhor mente do mundo, ela chega a dizer assim: se não fosse eu, isso não teria acontecido, se não fosse o meu pensamento, se eu não estivesse lá, se eu, quase que doido para dar errado mesmo, e aquelas coisas. Daí a pouco você começa a fazer o quê? Ou você dá tudo para essa pessoa fazer, esperando que ela quebre a cara, ou você não quer mais se relacionar com essa pessoa, e você passa a evitá-la, pois a regra do vanglorioso e do orgulhoso é se impor, se autopromover, que as pessoas falem de mim, que as pessoas citem o meu nome. Alguém perguntou qual é a definição de uma pessoa orgulhosa para você, e ele disse: uma pessoa orgulhosa para mim é uma pessoa que não fala bem de mim. Então a ideia do orgulhoso é: eu sou melhor do que todo mundo. E aí a gente encontra essas pessoas, né? Mas agora é o seguinte: essas pessoas sabem que são orgulhosas? Que hora que elas vão admitir isso? Que hora que elas vão reconhecer? Então a gente precisa fazer isso, né? Uma educação continuada. Então a igreja nos ajuda, o local do trabalho nos ajuda, a nossa família, e a gente precisa estar atento ao que as pessoas dizem sobre como presunçosos nós somos. Me dá aqui que eu resolvo isso. Então vai, vamos ver como é que funciona. E você sabe que essa pessoa, o único objetivo dela não é amar, mas é aparecer, para que ela possa dizer para todo mundo quem é ela e como ela vive, e que as pessoas então dobrem-se diante delas. Por isso o texto vai nos dizer que o amor não se ufana e nem se ensoberbece, ou seja, ele não se estufa achando que é o melhor, e ele nem é soberbo em termos de ganância e desejo de ser reconhecido. Ele não é uma pessoa presunçosa. Eu queria então ver algumas coisas que podem nos ajudar
a avaliar se nós vivenciamos uma vida soberba, como a Bíblia trata a questão da soberba e como é que nós podemos vencer essas coisas. Então a primeira é: o que o orgulho faz nos nossos relacionamentos? O orgulho, irmãos, é extremamente perigoso, pois a maior manifestação do orgulho existente no universo fez um anjo virar demônio. Então lembre-se disso. Todas as vezes que você optar por ser orgulhoso, que a sua opção for por soberba, lembre-se, um anjo que vivia ao lado do Senhor, habitava no céu, virou um demônio. Ele foi desgarrado de todo o valor, entendendo quem era o Criador. E ele se fez assim. Ou seja, todas as vezes que nós optamos pelo orgulho, nós estamos copiando o que o diabo fez. Dentro dos 7 pecados capitais, o orgulho também está. E o orgulho, então, para alguns, por exemplo, Tomás de Aquino, que foi um teólogo católico em 1200, então você não tinha ainda a reforma protestante, então você só tinha esse meio ou caminho religioso ou cristão para manifestar. Então Tomás de Aquino, ele chegou a um ponto de dizer: eu não aceito que o orgulho esteja entre os 7 pecados capitais. Porque para mim, para ele, no caso, ele diz: o orgulho está acima de qualquer pecado. Então ele é o pecado dos pecados. É ele quem faz com que a inveja exista. É ele quem faz com que a luxúria, o adultério, é o orgulho que vai ser o nascedouro de todos os outros pecados. Por quê? Por causa do pecado do diabo, vem a morte ao mundo, o pecado vem, convence Adão e Eva, e daí então a morte entra no mundo, ou seja, o orgulho de querer se parecer com Deus ou ser maior do que Deus. E ele diz assim: então nem acho que seriam os 7 pecados capitais, mas ele está acima, ou seja, dos capitais ele é o capital. Ele é o cabeça, ele é o primeiro, ou seja, qualquer pecado nosso está associado a um ato de orgulho e de soberba. Por quê? Porque eu não quero obedecer a Deus. E aí quando eu digo que Deus não manda em mim, e eu tomo conta da minha vida, a primeira coisa que eu estou fazendo é um ato de rebeldia, é um ato de soberba, é um ato de ufanação, é um ato de presunção, dizendo: eu posso e eu vou fazer. O que nós necessitamos fazer? Vamos tomar Provérbios capítulo 13, verso 10, abra aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 13, verso 10, como base para o nosso pensamento. Olha o que Provérbios capítulo 13, verso 10 nos diz sobre o orgulho. Provérbios capítulo 13, verso de número 10. Já que nós estamos falando de relacionamentos, nós estamos pensando no orgulho referente aos relacionamentos, esse é um excelente texto para nos conduzir nessa noite. Diz assim: da soberba só resulta a contenda. Da soberba só resulta a contenda. Ou seja, a palavra que nós precisamos encontrar é que a soberba conduzirá os nossos relacionamentos a contendas, a dificuldades, a falatório, briga. Ou seja, nós vamos fazer com que os relacionamentos que nós temos, por causa da personalidade ou por causa da opção que nós temos do orgulho e da soberba, destruí-los. E aqui eu apresento 3 motivos, Primeiro, o orgulho, ele produz desentendimento, porque é impossível você concordar com alguém que diz: eu sei tudo. E aí então, o orgulhoso, ele vai produzir em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento, desentendimento. Porque o pai vai dizer para o filho: é assim que se faz. O filho: eu não preciso da sua ajuda. O patrão vai dizer para o funcionário: você faz assim, assim. Ele: não precisa falar não, que eu sei. Então o orgulhoso, se algum dia ele pedir ajuda, é para humilhar alguém. Não, eu vou aqui só para poder brincar, porque ele acha que ele pode resolver todos os seus problemas. Lembre-se que nós temos níveis e épocas. Talvez você não viva hoje o orgulho, mas talvez você tenha episódios onde você manifesta orgulho. Mas existem pessoas que são profundamente orgulhosas, e elas exalam isso, elas falam para todos os lugares: eu não preciso da ajuda de ninguém.
Eu não quero ajuda de ninguém, eu dou conta, eu sei. E ele então, para você chegar num senso comum com essas pessoas, é a maior dificuldade, né? Você já ouviu falar que o amor é cego, não é assim? O amor é cego, mas na verdade o cego é o orgulho. O amor enxerga muito bem. Paixão é cega, orgulho é cego, amor não é cego. O amor, ele entende o relacionamento que ele tem e onde ele está, mas o orgulho é cego. Por que ele é cego? Ele é cego para ver as faltas que há nele. Então uma pessoa orgulhosa, ela não admite que alguém diga que ela está errada. Uma pessoa orgulhosa, ela não é capaz de reconhecer as próprias faltas e aí então tentar ajudar outras pessoas. Quanto tempo eu gasto para cuidar disso? Alguém escreveu: quando tenho orgulho em minha vida, não consigo enxergar as minhas próprias falhas. As pessoas vêm e eu não aceito. Então, se a sua esposa, se o seu marido, se os seus filhos, se o povo que relaciona com você na igreja, se os seus colegas de trabalho, colegas de escola, já pelo menos sussurraram que você é o sabe-tudo, o sabe-chão, que ninguém pode te dar conselho e que você é a pessoa que não reconhece os erros, saiba que você já demonstrou quem você é. Não tem como esconder isso. E é comum, então, uma pessoa orgulhosa, ela ser extremamente iracunda quando é confrontada. E é muito comum ela abandonar todos os planos. Sabe por quê? Porque ninguém pensa como eu, ninguém sabe como eu. Então deixa vocês resolverem a vida de vocês para lá. É muito comum. Daí vem então os desentendimentos. Você quer andar com uma pessoa que ela sabe mais do que você? Quer conversar com uma pessoa que ela diz que sabe mais, mas na verdade não? Ela que arrota isso, porque ela precisa ufanar-se, ela precisa vangloriar-se, ela precisa esnobar. E você sabe quando a pessoa está esnobando, né? De vez em quando, as brincadeiras, né? A mulher vem com a roupa nova, aí a outra olha esnobando, né? O que é esnobar? É igual pavão. Esnobar é isso, né? Você vai lá assim, tem pavãozão assim, e abre assim para todo mundo olhar. Então o orgulhoso, ele traz consigo. Por isso traz o que? Problema de entendimento. Qual é a frase dele? Eu sei tudo. Segundo, provoca discussões. Agora não é só desentendimento, porque você não quer andar com essa pessoa, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vai ter que ser necessário abandonar essa pessoa ou ela muda o seu comportamento. Provoca discussão. Por quê? Porque o alvo dela eu quero é impressionar. Eu não quero contribuir. Eu não quero ser mudado, eu não quero mudar ninguém. Eu quero que quando a gente conversar, eu saia por cima. E que eu cause a maior impressão que for possível. Quando o ego domina, faíscas de fogo saem nas nossas relações. Então, por exemplo, você lidar com duas pessoas de personalidade forte, de ego forte, chega um momento que fala assim: e agora, como eu vou resolver esse negócio? E aí as discussões vêm, as brigas vêm, e aí vão bater boca, e aí você fala assim: gente, eles estão brigando por quê? Para quem aparece mais. É muito comum a gritaria para poder chamar a atenção, né? A ideia de que as pessoas sabem quem você é muito comum, né? Algumas pessoas, depois de serem abordadas, a gente tem visto isso muito na televisão, e aí então as pessoas dizem: você sabe com quem você está falando? Aí a resposta tem que ser: se eu soubesse com quem eu estou falando, chamaria pelo nome, mas eu não sei. Mas é muito comum a gente fazer isso. Aqui, chamado de carteirada. E aí o orgulhoso, ele é muito isso. Ele conta com a experiência dele, ele conta com a assertividade, mas ele conta também com a mente soberba. Ele diz: eu não vou esmorecer aqui, eu vou até o fim. É contado que um lutador de boxe, ele entrou no avião, e na hora que o avião foi decolar, a aeromoça chegou perto dele e disse assim: o senhor poderia colocar o cinto de segurança? Como ele era um campeão, ele disse assim: super-homem não usa cinto de segurança. Aí ele disse: se o senhor fosse super-homem, o senhor não precisava usar avião, né?
Então o soberbo é assim, ele não encontra razão, mas ele quer aparecer, ele quer mostrar. E aí, se eu preciso dizer às pessoas quem eu não sou, eu não existo. Então o soberbo carrega consigo essas ideias. Ostentar não produz reconhecimento, ostentar produz piada. Você já viu que fora dessa pessoa, o quanto as pessoas riem e malham ele? Por quê? Porque enquanto ele está tentando impressionar e mostrar que ele sabe, que ele tem direito, ou que ele é a pessoa adequada, todo mundo sai de perto e diz: rapaz, difícil esse cara orgulhoso. Quem é que vai quebrar esse cara? Não literalmente. Quem é que vai humilhar esse cara? Quem é que vai mostrar esse cara que ele não é nada e que ele precisa amar as pessoas? Aí quando está perto dele, as pessoas nem paciência mais têm. Elas se afastam dele, mas nas costas ele é motivo de chacota, ele é motivo de piada, ele é ridicularizado. Em vez de as pessoas elogiarem, chamam ele de palhaço. O orgulhoso é assim, ele sofre essas coisas. Por quê? Porque ele quer aparecer mais do que todo mundo. Seja humilde, deixe as pessoas dizerem quem você é, surpreenda. Já percebeu que as pessoas humildes, elas nunca se declaram humildes? E que as pessoas humildes são procuradas porque as pessoas estão com muita raiva a ponto de dizer assim: mas assim, o pessoal trata você com tanto desrespeito que você não se importa. Não, para mim não faz diferença. O humilde, ele nunca apresenta o seu aspecto de humildade. O humilde sempre é elogiado pela sua humildade. O orgulhoso, ele quer o direito, ele levanta a mão e pede o direito. Eu quero ser reconhecido aí, ó. Ninguém vai me passar a perna dentro. Que isso, rapaz, calma. E ele já levou o bônus dele. Ele não precisa mais dessas coisas. Ou seja, o contrário da soberba é a humildade. Se é eu sei tudo, eu quero impressionar, enquanto que o Senhor Jesus nos ensina a humildade. Por último, terceiro, impede intimidade. Ou seja, eu quero me proteger. A primeira frase é: eu sei tudo. E aí você causa desentendimento. A segunda frase é: eu quero impressionar. E aí você provoca discussões, você quer aparecer. Terceiro, eu quero me proteger, o soberbo falando. Mas o que ele impede? A intimidade. Então presta atenção. Para que você mantenha a sua soberba, para que você impressione as pessoas, você não é uma pessoa de intimidade. Muitas esposas, muitos maridos, muitos pais, muitos filhos vão dizer assim: eu não sei o que se passa na cabeça dele. Ele não se abre, mas ele conta 1000 vantagens. Mas quando você vai conversar com ele, ele foge. Ele tem segredos, ele tem coisa guardada. Ele nunca aceita que erra. Ele nunca conta as fraquezas dele. Mas por quê? Como ele é soberbo, como ele tem uma mente soberba, como ele tem uma mente orgulhosa, como ele é um egocêntrico, ninguém pode atingir a fraqueza dele. Então é uma pessoa que nunca é vulnerável. E se chorar, chora para chamar atenção, não porque ele está sofrendo. Ele vai esconder e ele precisa fazer isso. Então ele se torna uma pessoa fria, indiferente, não confia em ninguém e não permite que as pessoas confiem nele, a não ser que ele tenha interesse nas informações. Olha como vai ser essa mente. E aí de vez em quando você descobre que não dá para continuar amigo de algumas pessoas. Às vezes você descobre que tem que se distanciar desse tipo de pessoa, porque você declara a amizade a essa pessoa, mas de uma hora para outra, por causa da soberba, ela te esmaga, ela te humilha. E às vezes pode até demonstrar amor e interesse, mas como ela optou pela soberba, pela ufanação, pelo engano, pela presunção, ele diz: que hora que eu vou perder? Eu não vou perder, nunca eu vou perder. Talvez a gente pudesse aqui, você não consegue ser íntimo dessa pessoa.
ela é muito orgulhosa. A família, os amigos, né, os sócios, especialmente, né, nas sociedades, eles não falam o que tem de plano, porque ele entende que tem que se resguardar, porque ele não confia nas pessoas. É simples. Como ele usa uma máscara para impressionar, ele acha que todo mundo faz o mesmo. Já que eu uso máscara para impressionar, minha mulher não é confiável, meus filhos não são confiáveis, meu sócio não é, o pastor da minha igreja não é pessoa confiável. Mas quem é que tem um problema de mente? Quem é que tem um problema? É essa própria pessoa. É ela quem vive a soberba, mas ela calçou uma máscara e ela não tira mais essa máscara. Ela colocou a máscara e disse assim: eu não tiro, e eu transfiro a minha máscara para outras pessoas. E aí então ele nunca vai ter uma relação de intimidade, ele nunca vai abrir o coração, ele nunca vai dizer que tem problema. Você pode perceber, ele diz: não, você resolve com facilidade. Não, isso não é problema para mim, não, isso não é nada, não, pode deixar que eu resolvo isso aí. Ele não tem problema, porque o dia que ele disser que tem problema, ele se torna o quê? Vulnerável. Ele diz: então você é fraco, você tem um ponto fraco, né, filho? Não tem ponto fraco. Eu preciso, estou aqui para ajudar as pessoas. E ele vai extrair ao máximo dessas pessoas, não para honra, mas para o orgulho próprio, e depois poder dizer para as pessoas. Então preste atenção, a soberba, ela cria a distância entre as pessoas, enquanto que a humildade vai criar intimidade, porque aí eu vou poder falar das minhas dificuldades, dos meus sonhos, das minhas frustrações. Então, às vezes, existem pessoas na igreja que elas estão aqui para consumir o que se presta a ela, mas ela nunca está disposta a prestar o serviço, porque ela é tão soberba que a única coisa que as pessoas têm é ser escravo do sentimento e do pensamento dela, e ela não poderá se submeter ao pensamento do grupo, ou seja, ela nunca vai se dobrar para que o grupo cresça, mas o nome tem que aparecer. Por último, né? Eu estou certo, é a quarta frase. Então a primeira frase é: eu sei tudo. A segunda: eu quero impressionar. A terceira: eu quero me proteger. E a quarta: eu estou certo. Ou seja, ela adia toda possibilidade de reconciliação. Por quê? Porque se ela errou e ela precisa pedir perdão às pessoas, então ela tem que admitir que errou. E a dificuldade está aí. Ou seja, entrar num problema, qualquer pessoa entra, qualquer personalidade vai, até a pessoa mais humilde, mas o orgulhoso, por causa do orgulho, não consegue sair do problema. É incrível. E ele vai criando mais problema ainda, por causa do orgulho. Ele se mexeu comigo, vai ter problema. Eu dou um boi para entrar. Eu dou um boi para entrar na confusão, mas eu dou uma boiada depois que eu já entrei para resolver o negócio. O orgulhoso está nessa linha, então ele não consegue admitir que errou. O temperamento nos causa problema, mas o orgulho me faz permanecer nesses problemas. E aí então o orgulhoso, ele nunca vai procurar as pessoas para dizer: eu errei, eu estou errado, me desculpe. E a gente sabe disso nas nossas famílias. Você, nós sabemos qual é o nosso nível e às vezes com que tipo de pessoas nós vamos estar abertos a fazer isso. A gente procurar e aí dizer para a pessoa assim: não, eu errei nisso. Não é só assim: eu errei, me desculpe. Eu errei num tanto de coisa, me desculpe. Todos aqueles que querem pedir perdão precisa declarar o motivo pelo qual ele pede perdão. Já viu? Eu já participei de algumas conversas, e aí a pessoa diz: não, eu te peço perdão. Perdão por tudo que eu fiz. Não vale. E o orgulhoso vai precisar detalhar, porque nessa aqui eu fiz isso, nessa aqui. Na nossa casa a gente sabe quais são as pessoas mais difíceis, mas lembre-se, todos nós temos uma dificuldade. Se nós optarmos pelo orgulho, ele, como eu disse antes, é como a inveja.
O orgulho não é um sentimento, é uma escolha. Você escolheu caminhar para o lado do orgulho. Você escolheu ser uma pessoa que não é vulnerável. Você escolheu ser uma pessoa que deseja ser maior que o outro. Você pode ter traumas, você precisa às vezes de tratamento, você precisa de aconselhamento. Por fim, todos nós precisamos de conversão. E a conversão também trata o orgulho. Por quê? Porque eu olho para Deus e digo: Deus, o Senhor cuida de mim. Eu olho para o cuidado de Deus e digo: Deus, o Senhor está cuidando de mim. Olha o tanto de coisa. Por que eu sou orgulhoso com as outras pessoas? Por que eu quero crescer sobre as outras pessoas? Por que eu quero aparecer no meio das pessoas em vez de ajudá-las, em vez de ser extremamente amável com essas pessoas? Ou seja, as pessoas que adiam a reconciliação são pessoas que procrastinam. Ou seja, a procrastinação traz prazer para ela. Então, se ela procrastina um ano para pedir perdão, ela diz: não, estou bem agora, estou tranquilo. Mas aí então vai chegar uma hora em que você vai precisar fazer isso. Talvez, irmãos, uma pessoa que experimentou isso, mas por orgulho, não confessou o pecado, foi Davi. Davi fez o quê? Eu vou levar o benefício aqui, vou esconder as coisas, vou impressionar todo mundo, vou falar que eu estou tranquilo, numa boa. Um ano depois, Deus manda um profeta para conversar com Davi, confrontar Davi. E aí então Davi cai de joelho, pede perdão, e surgem 3 salmos: Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, todos eles falando da soberba de Davi. Eu fiz errado. E Davi sabe que foi por causa da sua soberba, porque ele era rei, então ele usurpou o direito de uma família, o casamento, foi responsável pelo assassinato do Urias. Ele escondeu as verdades todas, e qual foi o prejuízo? Uma maldição sobre a casa dele. Mas ele não confessou o pecado voluntariamente. Ele aguardou, por causa da soberba, até o dia em que Deus o envergonhou. Então preste atenção, é muito comum Deus nos envergonharmos para quebrar o nosso orgulho, para acabar com a nossa soberba. E Deus faz isso. De vez em quando, a gente pode fazer uma leitura, de tantas coisas que nós já vimos, e Deus não tem dificuldade nenhuma. Qual seria, então, o antídoto para a soberba e o orgulho? Para o motivo pelo qual nós somos snobs. E por que a gente tem uma mente soberba? Como é que eu venço isso? Nós encontramos muita dificuldade de tratar o assunto, porque é muito comum o soberbo confundir a sua soberba com autoestima, soberba com conhecimento, soberba com autenticidade. Então, ser autêntico não é problema. Ser uma pessoa com autoestima controlada em nível não, eu sei que eu errei, quando eu errei, e aqui eu não errei, eu sei o que devo fazer. Então a gente tem um problema muito grave aqui. Então a linha é muito tênue, mas a mente nossa sabe bem. Então é fácil a pessoa utilizar a soberba como desculpa, dizendo que é autenticidade. Mas a pessoa precisa então reconhecer isso. Talvez ele seja o maior problema, o reconhecer que existe soberba no nosso coração. Então o melhor modo de você observar ou fazer uma leitura sobre a soberba é: como é que você gosta de aparecer? Como é que você gosta que o nome da sua família apareça? Como é que você gosta quando você faz alguma coisa? O que você espera? E o mais fatal é quantas informações você escondeu na sua vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então a marca do soberbo é impressionar. Se a marca dele é impressionar, preste atenção, todos nós, em certo nível, utilizamos uma máscara. Nós usamos uma máscara no nosso local de trabalho. Pastor, o senhor está em um caminho difícil. É isso mesmo. Lá no trabalho,
Na verdade, você gostaria de falar 1000 coisas, romper com todo mundo, demitir um tanto de gente. Mas como você precisa se adaptar, você precisa conquistar, você não é transparente. Então, se você tem um colega e vocês dois estão concorrendo para a mesma função em uma promoção, você começa a maquiar então as informações que você tem, porque você sabe que se você soltar alguma informação, essa pessoa pode fazer uso, e ela pode fazer uso e te prejudicar. Então você está num ambiente de concorrência. Você que é filho, se o seu pai e a sua mãe souber tudo o que você pensa e tudo o que você faz, ele já tinha dado um pulo, colocado você preso e mandado você para algum lugar. Ele disse: eu não acredito que você pensa isso, eu não acredito que você vê isso, eu não acredito que você fez isso. Aí ele faz o quê? Eu vou guardar. E ele vai apresentar para os pais a melhor imagem que ele puder. Pastor, a gente faz isso? Faz. Você não precisa concordar comigo. Mas, gente, isso faz parte das pesquisas. Todos nós temos uma máscara. Todos. Imagine se todas as pessoas dessa igreja soubessem o que eu penso. Ninguém ia querer relacionar comigo. Assim também acontece no relacionamento conjugal. A máscara, ela vem e você decide o que eu posso contar e o que eu não posso. O que eu posso abrir e as coisas que eu posso falar. Às vezes o que você diz pode destruir o seu casamento, mas às vezes o que você disser pode salvar o seu casamento. Qual vai ser a escolha? Então preste atenção, nós precisamos criar uma vida que a gente consiga sair ao máximo dessas máscaras. Existem dois modos. Primeiro, não fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Para quê? Para que o passado não me condene mais. Segundo, que eu tenha coragem de apresentar as minhas vulnerabilidades. Ou seja, às vezes contar para a esposa. Eu recebi uma ligação de um rapaz, ele disse: pastor, você podia orar por mim? Eu, sim. Ele disse: olha, eu estou com pensamentos assim, 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 e a minha vida está destruída. E eu disse: e qual a decisão que você já tomou? Eu contei tudo para minha esposa. E eu falei: qual foi a decisão dela? Me mandou embora de casa. Aí ele perguntou para mim: e eu deveria ter contado ou deveria ter escondido? Aí você precisa tomar a decisão. Porque todas as pessoas vulneráveis vão passar por julgamento. Todas as pessoas trancadas que escondem não passarão por julgamentos. Então o soberbo quer o quê? Não quer ser julgado. Eu sempre quero estar certo, eu sempre quero ter a razão, eu sempre quero dar sabão nas pessoas e humilhar as pessoas e elas não terem nada contra mim. Então o que elas precisam fazer? Guardar. Na verdade, irmãos, todos nós fedemos em algum lugar. Todos nós fedemos em algum lugar. O que a gente precisa fazer agora é atacar esses ambientes. Não quer dizer, irmãos, que todas as pessoas são tão de pensamento difícil que ela está escondendo tudo. Mas eu estou aqui abrindo ao máximo para saber. Às vezes você tem 10 informações escondidas, o outro tem uma. Então é proporção. E aí então, como é que eu venço o orgulho em mim? Quando eu reconheço que eu sou orgulhoso e eu decidi então lutar contra isso. Por quê? Porque eu preciso demonstrar amor. Então o que o orgulhoso faz? Ele destrói relacionamento. As coisas que estavam aqui, né? Ele traz desentendimento, discussão, falta de intimidade, e ele não é de pedir perdão, ou seja, ele não beneficia as pessoas com quem ele se relaciona. Muito pelo contrário, é extremamente tenso viver com pessoas soberbas. Elas te humilham de uma hora para outra, elas arrumam uma confusão, e você não tem força para lutar contra essas pessoas, porque elas são capazes de te humilhar num nível de dizer: eu não vou me rebaixar, mas ele acha que está lá em cima. Então o orgulhoso, ele pega todo mundo e joga lá embaixo. Presta atenção, ele joga lá embaixo. Ele diz: você está lá, você é um lixo, você não vale nada, eu valho alguma coisa. Mas presta atenção, ele nunca vai admitir dele ir até você, porque ele não vai lá embaixo, ele é daqui de cima, ele nunca vai admitir. Então ele sempre vai olhar você lá embaixo e distante.
Então é péssimo companheiro, é péssimo amigo. Ele não contribui para as relações em grupo, porque é tudo no nome dele. Ele sempre quer levar lucro e ele quer assumir os benefícios das outras pessoas. E aí então é difícil tratar. Como é que você entra no coração dessa pessoa? Como é que você ajuda essa pessoa a abandonar o orgulho? Porque ela gostaria de amar as pessoas, ela não quer usar mais as pessoas, ele quer tratar as pessoas do jeito que elas são. E ele não quer mais ter que criar uma cadeia, né, de eventos e esconder esses eventos para que ninguém saiba quem ele é. Mas, 3 dicas. Primeiro, o único modo de eu reconhecer a soberba em mim e começar a tratá-la é considerar que eu sou humano como todas as outras pessoas. Sabe por quê? O soberbo acha que ele é melhor, ele é um nível de pessoa acima de todo mundo. Ele não é medíocre, ele é de alto nível, ele é de alto potencial, ele é de grande conhecimento, mas na verdade ele é vazio, ele não tem nada. Tanto que a palavra ufanar, ou a palavra orgulhar, significa bolha de sabão. O orgulho, ele gera a vaidade, e a vaidade é essa expressão, é uma bolha de sabão, ela enche, né? A pouco ela faz o quê? Acabou. Isso que é vaidade. Ou seja, para que serve uma bolha de sabão? Ela não tem serventia, ela não tem durabilidade. O único processo dela é enche, estoura. E ela é vazia, ela não tem nada, ela não possui nada. Então essa pessoa, ela tem uma grande dificuldade de se reconhecer como um ser humano. Por isso é muito fácil associar o orgulho aos demônios, porque os demônios perderam o sentido de existência. Os demônios não reconhecem a soberania de Deus. Os demônios não conhecem a utilidade de Deus. Ele não conhece a utilidade das coisas. O diabo vem com um ímpeto para destruir tudo que existe e glorifica a Deus. E o soberbo vai fazer isso. Ele vai humilhar as pessoas e achar que ele é de classe diferente. Ele não vai ter problema nenhum em humilhar filhos, esposa, marido, gente que anda com ele, parente que anda com ele, porque o que importa é ele. Então ele tem atitudes demoníacas e não atitudes celestiais. Mas a única coisa que ele não reconheceu é que ele é ser humano, que ele é falho, que ele é propenso ao pecado. Então o orgulhoso precisa arrancar a capa do orgulho e reconhecer que é pecado. Tudo que ele faz é pecado. Ele deixa de amar, ele deixa de expressar o seu amor. O segredo da humanidade, ou seja, como é que eu sou humano? Como é que eu me torno mais humano? O único segredo disso é a humildade. Então o soberbo tem que se tornar humilde. O soberbo precisa entender assim, as pessoas têm valor. E foi Deus quem disse que nós temos valor. Então o soberbo, ele classifica as pessoas pela utilidade que elas têm. E aí então, se ele tem interesse na pessoa, ele trata direitinho. Se ele não tem, trata como lixo. Sabe quem faz isso, irmãos? O diabo faz isso. Existe uma parábola de como o diabo trata o ser humano. O diabo é soberbo. Ele entra contra Deus. E agora ele tem um projeto de desalinhar todos aqueles que querem servir a Deus. E aí então surgiu essa narrativa. Na narrativa que o diabo trata-nos como se nós fôssemos papel higiênico. Já viu como é que trata o papel higiênico? Você chega no supermercado, você vai com um carrinho, e aí você deixa o papel higiênico. Quando você passa no papel higiênico, aí você põe ele no carrinho. Aí tudo quanto é coisa que vai chegando, você vai subindo o papel higiênico. Ele sempre vai por cima. Ele sempre está lá no alto, bem conservado, guardadinho. Você pega ele com cuidado, na hora de tirar, aí você põe ele e tudo. Você vai ver que toda caminhada o papel higiênico está por cima. Aí quando chega lá no caixa, todos os objetos, aí vem o papel higiênico por cima. Aí ele passa para ser ensacolado. Aí você tem que arrumar uma sacola especial, aquelas, né, os fardos grandes, especialmente agora na pandemia, o pessoal comprou muito papel higiênico. Aí quando você põe de novo, tudo embalado, onde é que está? Em cima de novo. Aí você vai lá, chega no carro, abre o carro, e aí você vai colocando todas as coisas. Quem vem por último? Papel higiênico por cima.
Agora você chega em casa, ele vem por cima de novo, você coloca ele num ambiente, às vezes tem armáriozinho só para ele, tem um ambiente adequado, né, que você tira lá, plástico, põe ele bonitinho, aí no banheiro sequinho, todo cuidadoso, todo. E aí um dia você vai usar ele, você tira ele daquele lugar bonitinho, aí parou lá no lixo. Assim o diabo faz conosco, assim as pessoas soberbas fazem. Então ele quer saber qual é a validade que você tem para mim. Se você é útil, eu te trato bem, até o momento em que você se esgota, foi para o lixeiro, sujo, e a gente nem quer conferir como é que está lá. O diabo faz isso. Então a pessoa soberba, ela corre profundo ou sério risco de tratar assim as pessoas, tratar a esposa, tratar o marido, tratar as pessoas com quem ela trabalha, a igreja, na sala de aula, os amigos que ela tem. E você sabe quando você encontra pessoas soberbas, orgulhosas. Ela não admite isso, não admite aquilo, o tratamento tem que ser diferente, tem que fazer deferência, e aquele negócio todo. Isso para quê? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade? Quem é mais humano se torna mais humilde. Quem é soberbo, ele vai para a linha demoníaca, pois o orgulho transformou um anjo em demônio, e ele pode fazer isso conosco, e a gente nem perceber como isso funciona. Mas preste atenção, por causa da soberba, algumas pessoas vão confundir o valor que elas têm. Então preste atenção, o soberbo, ele está acima de todo mundo, mas a Bíblia me chama a reconhecer quem eu sou, nem a quem e nem além. Além é a soberba, mas além, o aquém também é perigoso. Tem gente que vai dizer assim: eu não sou soberbo, mas ele não valoriza a vida que tem. E aí nós precisamos de um equilíbrio, e é nesse equilíbrio que nós vamos mostrar a humanidade que temos. Quem nós somos? Somos falhos, somos pecadores, mas somos imagem e semelhança de Deus, e nós podemos progredir, nós podemos melhorar. Quando nós erramos, a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Pedir perdão. Coisa mais difícil para um soberbo. Segundo, reconhecer a graça de Deus. Pastor, mas isso é coisa nossa. É isso mesmo, não tem a ver com a sua relação com as outras pessoas, não. Tem a ver com você. Então o primeiro é, você vai errar, e pelo fato de você errar, você precisa praticar o pedido de perdão. Reconheça isso. Segundo, você precisa reconhecer a graça de Deus. É simples. O soberbo acha que tudo está por conta dele. O soberbo, ele acha que tem domínio sobre tudo, mas ele precisa entender uma regra básica: tudo que existe no mundo é por causa de Deus, e Deus vai destruir o soberbo. Já deve declarar isso. Ele vai esmagar o soberbo. A narrativa da história de Nabucodonosor mostra como Deus não permite que o ser humano tente assumir a posição dele. Ou seja, nada possuímos, não trouxemos nada, não levaremos nada, nada do que temos. Tente imaginar e responder essas perguntas. A sua família, quem te deu? O pai que você tem, quem escolheu? A mãe que você tem, quem escolheu? Os filhos que você tem, quem escolheu? O salário que você tem, quem escolheu? A casa onde você mora, quem te deu? O salário e os vizinhos que você tem, quem te deu? Você diz: eu escolhi. Mas lembre-se que faz parte de toda a produção que Deus dá. Outro, o seu fôlego de vida, você que produziu a própria existência? Não. Então todas as perguntas do mundo, elas vão trazer o entendimento que é tudo pela graça de Deus. O soberbo tem dificuldade de entender isso. Sabe o que o soberbo vai dizer? Tudo esforço meu, tudo sacrifício meu, tudo eu que conquistei, tudo meu, tudo meu. Nabucodonosor fez isso. O dia que ele foi lançado para Campinas, onde ele comeu mato e agiu como um louco, depois que ele é restaurado, ele diz: agora o nome de Deus será lembrado. O soberbo precisa lembrar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece do soberbo. Deus se lembra do humilde,
Mas Deus, Ele resiste, e Ele vem contra o soberbo. Ele que compra a briga. Ele diz: eu vou acabar com o soberbo, pode deixar. O que Deus está fazendo através de mim seria a melhor forma de nós entendermos. Já que o soberbo tem todas essas qualidades, ou seja, de ele se achar perfeito, então talvez isso se torne coisa positiva dentro daquilo que a gente poderia trabalhar como ser humano. Será que o soberbo consegue responder qual é a utilidade dele na vida? É comum o soberbo não fazer falta, porque ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue incentivar as pessoas, tudo é dele, tudo é para ele. Quando ele vai embora, as pessoas dizem: graças a Deus, graças a Deus. Uma família que eu aconselhei, eles me procuraram e disseram: papai foi embora. E aí eu falei: vamos tentar trazer esse homem de volta. E aí a família, a gente conversando, os filhos disseram: depois que o papai foi embora, nossa casa é outra. E aí o menino falou: depois que meu pai foi embora, eu me sinto em casa, eu me sinto protegido. A esposa disse: depois que meu marido foi embora, eu não tenho medo de estar em casa. E aí eu disse: vamos trazer ele de volta. Vamos olhar. Disse: não, pastor, não vamos trazer ele de volta. Eu não quero que esse homem volte. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais a presença. Eu celebrei um casamento onde a família toda dizia que o cara era um problema. Já no terceiro divórcio, 6 meses depois, a família: pastor, manda aquele homem embora, pede aquele homem embora. Ou homem soberbo, ou homem orgulhoso, ou homem que humilha. A gente briga todo dia. Nossa família não brigava, nossa família unida, nossa família caminhava junto, a gente sentava junto. Hoje nós não podemos ir na casa da mãe, hoje eu não posso visitar por causa daquele homem. E aí o dia que ele foi embora, e foi, a família assim: ai, que paz, que paz. Reunião de igreja, tem uns irmãos que vão embora de novo, maravilha. Alguns trabalhos, o patrão demite: o cara, rapaz, foi a melhor coisa que você fez na vida. Tem alguns líderes, algumas mulheres. Então, irmãos, qual é a utilidade sua e o que Deus está fazendo através de você nesse mundo? O soberbo não produz, ele destrói. Não há complexo de superioridade. Existe uma tese aí de que o orgulhoso é alguém que tem complexo de superioridade. E aí então os teólogos estão dizendo: não existe complexo de superioridade, embora o termo esteja por aí. Mas como é a leitura? É complexo de inferioridade, em 2 sentidos. Primeiro, o orgulhoso não é uma pessoa de alto potencial, é uma pessoa extremamente fraca, mas ele resolveu o quê? Utilizar a autoridade, a imposição. Ele grita com as pessoas, ele é bravo, e ele propaga para todos os lados: eu vou me vingar. E aí você tem medo. Então o complexo dele é de inferioridade. Mas agora na área espiritual, ele faz o quê? Ele torna Deus pequeno, ele torna as pessoas pequenas. Então o complexo dele é de inferiorizar. Ele põe as pessoas desse tamanho. Ele tem problema de ótica. Ele não torna Deus grande e diz: eu sou ser humano do tamanho de vocês. Então essa pessoa não se sente maior do que os outros, ela quer diminuir os outros, porque ele é muito pequeno e ele precisa diminuir essa pessoa ao máximo. De vez em quando você confronta um orgulhoso e diz: olha, você não vale nada. É assim, você não dá valor a nada. O orgulhoso tem que ouvir essas coisas. É o confronto que tem que ter. Ele diz: você vai ser humilhado, pois a única coisa que você quer fazer é isso. Então a humildade nos traz a humanidade. E aí então, eu sendo humano, eu não tenho complexo de superioridade, e eu não terei nem complexo de inferioridade. Eu vou tratar melhor as pessoas. O amor não é soberbo, o amor não é esnobe, o amor não se ufana. E por último, e aqui talvez seja a maior informação: primeiro, aceite sua humanidade.
Segundo, reconheça a graça de Deus, você não produziu nada, é tudo de graça. E por último, experimente do amor de Deus. Muitas pessoas soberbas, elas estão simplesmente repetindo a sua própria experiência, são pessoas vazias. Por isso que o termo que aparece lá, soberba, orgulho, que dá a ideia de ser vazio. Ele é vazio. Há uma informação que todo caminhão vazio faz mais barulho do que caminhão cheio. De vez em quando você está na estrada, passa um caminhão lotado, você só escuta o motor e está subindo. Quando passa um caminhão vazio, aquela bateção, você fica até assustado. Está passando por cima de mim. Então o soberbo, ele é vazio, por isso ele faz tanto barulho, por isso ele incomoda tantas pessoas, por isso ele chama tanta atenção para ele. Por isso as pessoas estão de olho e dizem assim: você é vazio, meu amigo, por isso você faz barulho, por isso você quer aparecer, você quer que as pessoas te honrem, você só está mostrando as cascas. Assim também é balde. Você pega um balde, um latão de leite, você bate nele, ele faz barulho, a hora que você enche, é igual um botijão de gás. Vazio vai lá trabalhar, quando está cheio o barulho é muito menor, ou seja, cheio você é útil, vazio é inútil. E é isso mesmo que o texto nos diz. O amor, ele não é vazio, ou seja, ele não se esvai, ele demonstra cuidado, ele não é soberbo, ele não é inútil. Por isso, o último item talvez seja essa marca. A maioria das pessoas são vazias porque elas não encontraram com Deus ainda. E ó, irmãos, pessoas soberbas são pessoas que ninguém diz que elas são amigas de Deus. As pessoas soberbas, as pessoas dizem: você está com um demônio no corpo, porque ela quer humilhar as pessoas. E as pessoas assim: parece que o cara não é ser humano. E as pessoas falam isso. E alguém diz: está afastado de Deus. Por quê? Porque estão vazias dentro de si. Talvez, irmãos, a gente devesse voltar para casa, e aqueles que estão em casa pudessem perguntar se em casa ele se tornou um inútil, onde as pessoas não acreditam nele porque ele maqueia as coisas, e precisa urgentemente reconhecer a humanidade, reconhecer a graça de Deus, e por último, deixar de ser vazio. Encher de quê? Encher de Deus. Deus é amor. É isso que Deus tem para nos dar, e experimentar justamente aquilo que Deus tem em amor, encher dessas coisas. O Espírito Santo nos enche. Então pessoas soberbas são pessoas vazias, porque elas pensam somente nelas. Eu queria encerrar, irmãos, lendo um último texto. Pastor, compensa então abrir mão da soberba e experimentar a humildade? Não é só bom, mas extremamente necessário. Tiago, capítulo de número 4, diz assim, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Olha o que diz agora: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aí ele dá aqui uma dica, são 10 dicas, 10 dicas, para deixar de ser soberbo, para receber a graça de Deus, por ser humilde, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Olha as dicas: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Quem está perto do soberbo? O diabo. Quem quer ajudar o soberbo? É Deus, fazendo que seja humilde.
Então a minha associação com a soberba e o diabo é bíblica. As pessoas assustam quando veem o nosso comportamento, e aí vai andando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, como é que se vence a soberba? Somente por meio da humildade. Somente por meio da humildade. Agora você quer a mão de Deus sendo poderosa para te ajudar ou poderosa para te esmagar? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ou seja, Deus não dá ouvido ao soberbo, Deus não contribui com o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Concluindo, irmãos, o orgulho causa problemas, chega a transformar anjos em demônios, também transforma homens em diabos. Mas qual é a única opção? Caia fora do domínio do seu ego. Caia fora do domínio do seu ego. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ou seja, Deus levanta quem se humilha, e quem se humilha experimenta a humanidade verdadeira. Assim como Cristo Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que Deus nos abençoe e que nós tomemos a séria decisão de cair fora do domínio do ego, que é o domínio do diabo, e lançarmos sob o domínio de Deus, que é o domínio verdadeiro. Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos. Deus bendito, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Que o Senhor esteja conosco e que, ó Deus, toda soberba seja confrontada. Que o Senhor nos torne mais humildes, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, ajuda-nos também a receber as instruções de Cristo no nosso coração e não na nossa mente apenas. E que esse vazio que nos leva, ó Deus, a achar que nós somos mais importantes que os outros, seja preenchido pelo teu amor, pois Cristo Jesus é o único que pode fazer isso. Ó Deus, que nós tenhamos coragem de ser mais vulneráveis, de ser mais humildes. Que nós, ó Deus, não criemos mais máscaras, que não haja em nós, ó Deus, a hipocrisia para podermos impressionar as pessoas, mas que o nosso coração, ó Deus, busque a humildade, e que nós, ó Deus, nos ajoelhemos, nos prostremos aos pés do Deus Todo-Poderoso. Que não haja em nós, ó Deus, um ânimo dobre, dois espíritos, dois pensamentos, mas que haja em nós, ó Deus, o pensamento do caminho excelente, pois o amor, ó Deus, ele não é orgulhoso, ele não se ufana, mas o amor deseja o bem dos outros. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana na presença do Senhor nosso Deus.